se eu te dissesse que a força mais poderosa do universo não é a gravidade que puxa os planetas, nem a luz que viaja anos para nos alcançar, mas o vácuo, o espaço vazio, o silêncio entre as notas que cria a música, o nada que define o tudo. Vivemos em um mundo de ruído, um carnaval incessante de opiniões, notificações, gurus, fórmulas mágicas, todos gritando para preencher cada milissegundo do seu dia com conteúdo, com conselhos, com promessas. Eles te disseram que para ser notado, você precisa ser o mais barulhento. Para ser rico, precisa ser o mais agressivo. Para ser influente, precisa ter a resposta para tudo. E aqui está você. Você se esforça, você trabalha duro, talvez mais do que qualquer pessoa que conhece. Você tem ideias, tem talento, tem um coração bom, mas de alguma forma, você é invisível. Você entra em uma sala e é como se fosse uma sombra. Suas ideias são ouvidas, mas creditadas a outros. Você estende a mão para uma oportunidade e ela passa direto por você, direto para os braços de alguém que parece ter algo mais. Um brilho, uma força, uma presença. Você vê pessoas, talvez com metade da sua competência, atraindo dinheiro, oportunidades e respeito como um ímã. E você se pergunta com uma dor surda no peito, o que eles têm que eu não tenho? A resposta vai chocar você e vai contra tudo o que te ensinaram sobre sucesso, riqueza e poder. O que eles têm não é algo que adicionaram, é algo que eles aprenderam a esvaziar. Eles dominaram a arte do vácuo magnético, a arte de conquistar qualquer pessoa, qualquer negociação, qualquer objetivo, não com o que eles dizem, mas com o poder avassalador de sua presença. E hoje, eu não vou te dar 5 dicas rápidas. Eu vou te entregar a chave da arquitetura da alma humana, inspirada em um homem que decifrou esse código há quase um século, Dale Carnegie, mas com uma profundidade que ele mesmo só ousou sugerir nas entrelinhas. Fique comigo, pois o que você vai aprender nos próximos minutos não vai apenas mudar a forma como as pessoas te veem, vai mudar a forma como o dinheiro, a prosperidade e o propósito fluem para a sua vida, para sempre. Dale Carnegie escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas em 1936. O mundo era outro, mas a natureza humana? A natureza humana é um fóssil vivo, imutável. As pessoas leem esse livro e pensam que se trata de sorrir, de lembrar o nome dos outros, de ser legal. E isso é a camada mais superficial. É como olhar para o oceano e descrevê-lo apenas pela espuma das ondas, ignorando os 11.000 metros de profundidade, as criaturas abissais e os tesouros naufragados que habitam o escuro. O verdadeiro segredo de Carnegie, o ouro que poucos garimpeiros encontraram, não está nas técnicas, mas na filosofia por trás delas, a filosofia da presença genuína. E essa presença é o alicerce de toda a riqueza, de toda a prosperidade duradoura. Não o dinheiro que você ganha e perde, mas a riqueza que se torna parte de quem você é. Para entender isso, preciso que contar uma história. A história de Lucas. Lucas não era invisível por escolha. Ele herdou uma pequena empresa de seu pai, uma empresa com história, com alma. Mas o mercado mudou. A concorrência era brutal, digital e impessoal. Lucas sabia que precisava de um grande contrato para sobreviver. Ele tinha o produto, tinha a qualidade. Faltava-lhe a chave para abrir a porta certa. Ele foi a um evento de networking, um daqueles tanques de tubarões, onde todos circulam com sorrisos falsos e cartões de visita na mão, prontos para atacar. Lucas fez o que todo mundo faz. Ele preparou seu elevator pitch. Ele ensaiou seu sorriso no espelho. Ele vestiu seu melhor terno, que parecia mais uma armadura do que uma roupa. Ele encontrou seu alvo, um investidor conhecido por farejar bons negócios. Lucas disparou sua metralhadora de argumentos. Minha empresa é a melhor, nosso produto tem isso, nossa projeção é aquilo, temos um diferencial competitivo. Ele falava, preenchendo cada segundo de silêncio com medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de ser rejeitado. Medo de falhar com o legado de seu pai. O investidor ouvia com uma paciência polida. No final, ele pegou o cartão de Lucas,
Deu um topinha no seu ombro e disse a frase que é a sentença de morte no mundo dos negócios. Interessante. Vamos manter contato. Lucas sentiu o gosto amargo do fracasso. Ele não tinha sido rejeitado. Pior, ele nem sequer tinha sido notado. Ele foi apenas mais um ruído no meio da multidão. Naquela noite, a resiliência dele foi testada até o limite. A perseverança parecia uma piada. Ele pensou em vender a empresa, em desistir de tudo. O propósito que o movia parecia uma miragem distante. Foi nesse fundo do poço que ele encontrou um velho livro do pai, o livro de Carnegie. E, desesperado, ele não o leu como um manual de instruções, mas como um mapa filosófico. Foi quando ele entendeu o primeiro e mais chocante princípio da presença magnética. O vácuo que atrai, o poder do silêncio estratégico. A lógica comum diz: para convencer, fale; para vender, apresente; para influenciar, domine a conversa. Isso é um erro fundamental. É a estratégia do amador. A natureza, como eu disse, abomina o vácuo. E a natureza humana também. Quando você para de falar e cria um espaço de silêncio genuíno, você não está sendo passivo, você está criando uma força de sucção psicológica. As pessoas estão desesperadas para serem ouvidas. Não apenas escutadas, mas compreendidas em um nível profundo. O mundo inteiro grita com elas. Compre, faça, seja. Quando você, através do seu silêncio atento, oferece um oásis, um santuário para os pensamentos delas, elas são irresistivelmente atraídas para dentro do seu campo gravitacional. Isso não é sobre ficar quieto. É sobre escutar ativamente. É sobre fazer uma pergunta poderosa e então se calar, com todo o seu ser focado na resposta. Seus olhos, sua postura, sua energia, tudo diz: o que você tem a dizer é a coisa mais importante do mundo para mim, neste momento. Lucas entrou na sala diferente, sem a armadura. Ele se sentou, respirou fundo e, em vez de começar a falar sobre si mesmo, ele fez uma pergunta simples. Senhor Martins, antes de falar qualquer coisa sobre a minha empresa, eu gostaria de entender de verdade qual é o maior desafio, a maior dor de cabeça que o senhor enfrenta no seu dia a dia e que ninguém parece entender. E então, silêncio. Lucas não o preencheu. Ele se inclinou para a frente, fez contato visual e esperou. O cliente, pego de surpresa, hesitou. E então, como uma represa se rompendo, ele começou a falar. Falou sobre problemas com fornecedores, sobre a pressão da diretoria, sobre o medo de não bater as metas. Ele não estava falando sobre o produto, estava falando sobre suas dores, suas frustrações, seus medos. Lucas não interrompeu. Ele apenas acenava com a cabeça, fazia pequenas anotações. Ele não estava ouvindo para responder, ele estava ouvindo para compreender. Percebe o que aconteceu aqui? Lucas parou de tentar vender e começou a diagnosticar. Os maiores bilionários do mundo não são os que falam mais, são os que ouvem melhor. Eles ouvem as dores do mercado, as necessidades não atendidas dos consumidores, as brechas que ninguém vê. A riqueza não segue o ruído, ela flui para o vácuo da compreensão. Ao criar aquele espaço, Lucas deixou de ser um vendedor e se tornou um aliado, um conselheiro. Ele não estava mais pedindo dinheiro, ele estava oferecendo uma solução para uma dor real que ele foi o único que se deu ao trabalho de escutar. Aquela reunião mudou tudo. Ele fechou o contrato, mas mais importante, ele aprendeu que sua maior ferramenta de negociação não era sua voz, mas seus ouvidos. Isso o levou ao segundo pilar da presença. A moeda da validação genuína, o segredo da riqueza emocional. Qual é a moeda mais valiosa do mundo? Não é o dólar, não é o euro, não é o Bitcoin, é a validação. Todo ser humano, do CEO bilionário ao operário de fábrica, Tem uma fome insaciável de se sentir importante, valorizado, visto. A lógica comum nos ensina a buscar essa validação para nós mesmos. Queremos o elogio, o reconhecimento, o like. Queremos que as pessoas nos digam que somos bons, inteligentes, bem-sucedidos. Lutamos e competimos por migalhas dessa moeda. A filosofia da presença inverte essa lógica de forma brutal. O choque é este. Pare de tentar sacar.
e comece a depositar. Torne-se um banqueiro de validação genuína. A pessoa mais rica em qualquer ambiente não é a que recebe mais elogios, mas a que distribui os elogios mais sinceros e específicos. Isso não é bajulação. Bajulação é falsa, genérica, e todo mundo percebe. É dizer, belo terno. Validação genuína é dizer, eu notei que a escolha desse terno com essa gravata cria uma imagem de autoridade e confiança. É uma escolha muito inteligente para a reunião de hoje. Vê a diferença? A primeira é vazia. A segunda mostra que você prestou atenção, que você viu a pessoa. Depois daquele contrato, Lucas poderia ter se tornado arrogante, mas ele estava diferente. Ele começou a caminhar pela empresa, não como um chefe, mas como um observador. Ele viu uma analista, a Maria, que sempre foi quieta e competente. Em vez de apenas passar, ele parou. Maria, eu estava revendo os relatórios de logística ontem à noite, e eu vi a forma como você reorganizou os dados na planilha de custos de transporte. Aquela pequena mudança que você fez, criando uma coluna de custo por quilômetro, nos deu uma clareza que não tínhamos há anos. Foi brilhante. Obrigado por ter essa iniciativa. Naquele momento, Lucas não deu a ela um aumento. Ele deu algo muito mais poderoso. Ele deu a ela a sensação de ser vista, de ser valiosa. Ele depositou na conta emocional dela. E o que acontece quando você enriquece emocionalmente as pessoas ao seu redor? A lealdade delas se torna inabalável. A produtividade delas explode. Elas começam a trazer as melhores ideias para você, porque sabem que serão valorizadas. Isso é a base da verdadeira liderança e da construção de um império. Você não constrói riqueza sozinho. Você a constrói com pessoas. E as pessoas não seguem um cargo. Elas seguem um sentimento. O sentimento de que perto de você, elas se tornam versões melhores de si mesmas. Seu propósito para de ser apenas salvar a empresa e se expande para construir um lugar onde as pessoas florescem. E quando seu propósito se torna maior do que você, sua resiliência e perseverança se tornam infinitas, porque você não está mais lutando por si mesmo, está lutando por todos eles. Mas há um último pilar, o mais difícil, o mais aterrorizante e o mais poderoso. A arquitetura da vulnerabilidade, a força que nasce da fratura. Nossa sociedade tem pavor da fraqueza. Nós a escondemos. Criamos currículos perfeitos, perfis de redes sociais impecáveis, contamos apenas nossas histórias de sucesso. Nós acreditamos que a força está na invencibilidade, que a prosperidade vem de uma imagem de perfeição. A filosofia da presença nos diz que isso é uma mentira perigosa. A verdadeira conexão, o tipo de conexão que gera confiança cega e parcerias para a vida toda, não nasce da perfeição compartilhada. Nasce da vulnerabilidade compartilhada. Pense no Kintsugi. A peça não é valorizada apesar de ter quebrado, mas por que quebrou. As fraturas, preenchidas com ouro, se tornam a parte mais bonita e forte da peça. Elas contam uma história de resiliência. Ser vulnerável não é se vitimizar, não é reclamar. É ter a coragem de compartilhar uma falha, um medo, uma incerteza, de forma estratégica e com um propósito. É dizer, eu não sei a resposta para isso e isso me preocupa. O que vocês acham? É admitir, eu cometi esse erro nesse projeto e aprendi uma lição valiosa. Quando você faz isso, algo mágico acontece. A armadura da outra pessoa também cai. Ela para de te ver como um adversário ou um chefe e começa a te ver como um ser humano. A confiança é forjada instantaneamente nesse espaço, porque a perfeição intimida, mas a vulnerabilidade conecta. Lucas estava na beira do abismo novamente. Todos os ganhos poderiam ser perdidos. Ele precisava de um empréstimo de emergência do banco. Ele tinha os números, as projeções, os novos contratos. Ele poderia tentar a abordagem antiga, a da força, da confiança inabalável, mas ele aprendeu a lição. Depois de apresentar os dados de forma calma e objetiva, ele fez algo que ninguém esperava.
Senhor Andrade, estes são os números, eles são sólidos, mas eu quero ser completamente transparente com o senhor. Eu estou com medo. Estou com medo de falhar, não por mim, mas pelas 30 famílias que dependem desta empresa. Eu cometi erros no passado por tentar parecer o que eu não era. O erro que nos trouxe a este aperto de caixa foi meu. Eu subestimei um custo, e agora estou aqui. Não apenas como um empresário pedindo um empréstimo, mas como um homem pedindo uma chance para consertar seu erro e proteger seu time. Eu tenho um plano, mas preciso da sua parceria para executá-lo. Em um mundo de fachadas, a honestidade brutal é a arma mais inesperada e eficaz. Aquele gerente de banco lida com dezenas de empresários por dia, todos tentando parecer perfeitos, invencíveis. Lucas foi o primeiro em anos a mostrar a verdade nua e crua. Ele não estava manipulando, ele estava se conectando em um nível humano fundamental. Ele conseguiu empréstimo, mas ele conseguiu algo muito maior, um parceiro financeiro que, a partir daquele dia, acreditava não apenas nos números da empresa, mas no caráter do homem que a liderava. Entende agora? A presença magnética não é uma técnica de festa, é uma filosofia de vida que rege a forma como a riqueza flui. O vácuo magnético da escuta atrai oportunidades que outros não veem. A moeda da validação genuína constrói um exército de aliados leais que impulsionam seu propósito. A arquitetura da vulnerabilidade forja uma confiança inquebrável que sustenta sua perseverança nos momentos mais difíceis. Isso não é autoajuda barata, isso é a mecânica quântica das relações humanas. Em um universo de partículas colidindo, a sua presença se torna o campo gravitacional que organiza o caos. O dinheiro, a prosperidade, o sucesso, eles não são as metas, eles são os subprodutos inevitáveis de uma presença que oferece valor antes de pedir, que compreende antes de julgar e que conecta antes de competir. Você passou a vida toda tentando adicionar coisas para ser notado, mais conhecimento, mais habilidades, mais argumentos. O paradoxo é que o poder que você busca virá quando você começar a subtrair o ego, subtrair a necessidade de estar certo, subtrair um medo de parecer imperfeito. No lugar deles, você cultiva o silêncio, a validação e a coragem. Você para de tentar ser interessante e se torna interessado. Você para de tentar ser forte e se torna real. A jornada de Lucas é a sua jornada. A invisibilidade que você sente não é uma sentença, é um ponto de partida. A frustração que te consome pode ser o combustível para a maior transformação da sua vida. Você tem dentro de si a capacidade de alterar a atmosfera de qualquer ambiente em que entrar, de fazer com que as pessoas se sintam vistas, ouvidas e valorizadas, de transformar adversários em parceiros e indiferença em lealdade. Este não é um caminho fácil, exige prática, exige a coragem de ser diferente em um mundo que te empurra para ser igual. Exige a resiliência de tentar, falhar e tentar de novo, usando cada tropeço não como uma prova da sua inadequação, mas como um degrau na sua ascensão. O mundo real é uma selva, e essa voz está absolutamente certa. Ter um mapa não te teletransporta para o tesouro, apenas te mostra o caminho. Mas no caminho existem dragões. Não dragões de fogo e escamas, mas dragões muito mais perigosos, porque eles vivem dentro de você. São os inimigos invisíveis da presença, as forças internas que sabotam ativamente sua jornada para se tornar essa pessoa magnética, próspera e resiliente. Até agora, falamos da arquitetura da presença. Agora, precisamos falar sobre a demolição das fortalezas que te impedem de construí-la. Se você não confrontar esses inimigos, o mapa será apenas um pedaço de papel inútil. O primeiro e mais sedutor desses inimigos é o que eu chamo de a distração crônica, o ladrão da alma. Vivemos em uma economia da atenção. E você está perdendo. Cada aplicativo, cada notificação, cada feed de notícias foi projetado por engenheiros brilhantes com um único objetivo: sequestrar o seu bem mais precioso, o seu foco. Eles criaram um cassino digital no seu bolso, onde a cada rolagem de tela você puxa uma alavanca na esperança de um pequeno prêmio de dopamina. Um like, uma notícia chocante, um vídeo engraçado. O resultado? Uma mente que não consegue mais ficar quieta. Um cérebro que anseia por estímulo constante
E isso é a morte do vácuo magnético. Como você pode oferecer o presente do seu silêncio atento a outra pessoa se você mesmo não suporta o seu próprio silêncio por mais de 10 segundos? Como pode ouvir as dores de um cliente se sua mente está gritando por uma nova notificação? Você entra em uma conversa, mas não está realmente lá. Uma parte de você está pensando no e-mail que precisa responder, na mensagem que chegou, no que vai postar mais tarde. Você se tornou um fantasma na sua própria vida, assombrando suas interações sem nunca estar verdadeiramente presente. A prosperidade exige foco profundo. A criação de riqueza exige a capacidade de se concentrar em um único problema por horas, dias, semanas. As conexões humanas genuínas exigem a capacidade de oferecer sua atenção indivisível como um presente sagrado. Combater esse dragão não é sobre deletar seus aplicativos. É sobre uma decisão consciente e brutal, a de reivindicar a soberania sobre sua própria mente. É praticar o tédio. É caminhar sem fones de ouvido. É sentar-se em um café e apenas observar o mundo, sem a muleta do celular. É treinar seu cérebro como um músculo para se concentrar em uma coisa de cada vez. É transformar sua atenção de um recurso roubado em uma ferramenta poderosa que você direciona com a precisão de um laser. Sua riqueza não será construída nas horas que você trabalha, mas na qualidade da atenção que você dedica a cada uma dessas horas. O segundo inimigo é mais sutil, mais venenoso. É a inveja silenciosa, o veneno da comparação. Este inimigo ataca diretamente o pilar da validação genuína. Você não consegue celebrar sinceramente a vitória de outra pessoa se, no fundo, você acredita que a vitória dela diminui a sua. Vivemos em um teatro de sucesso fabricado. Você rola pelo feed e vê o carro novo do seu colega, a promoção do seu concorrente, as férias exóticas de um conhecido. E a cada imagem, a inveja silenciosa sussurra em seu ouvido. Você está ficando para trás. Ele conseguiu. Você não. A vida é um jogo de soma zero e você está perdendo. Esse veneno te cega. Ele te impede de ver as oportunidades ao seu redor, porque você está ocupado demais olhando para o jardim do vizinho. Ele te impede de formar alianças poderosas, porque você vê potenciais parceiros como rivais. E, o pior de tudo, ele te impede de dar validação genuína. Qualquer elogio que você tenta dar soa falso, porque ele passa por um filtro de ressentimento. E as pessoas sentem isso. Elas sentem a energia da escassez que emana de você. A filosofia da presença te oferece o antídoto, a celebração estratégica. O choque filosófico aqui é que o universo não é um bolo com fatias limitadas. Ele é um campo de sementes. Ao celebrar genuinamente o sucesso de outra pessoa, você não está perdendo uma fatia do bolo. Você está jogando sementes de boa vontade, de abundância e de conexão no seu próprio campo. Quando você diz a um colega com sinceridade: "Cara, eu vi sua apresentação, foi incrível. A forma como você estruturou aquele argumento foi genial. Eu aprendi muito com você." Você cria um aliado para a vida. Você o desarma. Você transforma um competidor em um colaborador. A pessoa mais poderosa em qualquer ambiente É aquela que se alegra visivelmente com o sucesso dos outros, porque todos querem estar perto de alguém que os faz sentir maiores, não menores. Pare de ver o mundo através das lentes da falta. A riqueza não é atraída pela energia da inveja, ela é atraída pela energia da abundância. E a abundância começa com a sua capacidade de celebrar a prosperidade onde quer que você a encontre, especialmente quando ainda não é a sua. Finalmente, o terceiro e mais entrincheirado inimigo: o tirano interior, o falso forte, a prisão dourada do ego. Este é o dragão que guarda o pilar da vulnerabilidade. O ego é o seu falso protetor. Ele te diz: não admita que não sabe, eles vão pensar que você é incompetente. Não peça ajuda, eles vão te ver como fraco. Não mostre suas cicatrizes, eles vão usá-las contra você. Você precisa ser perfeito, inabalável, ter todas as respostas. E assim, você constrói uma fortaleza ao seu redor, uma armadura impecável de competência e controle.
O problema é que essa fortaleza se torna sua prisão. Ela te isola. As pessoas podem te admirar de longe, podem até te temer, mas elas nunca, jamais se conectarão com você. Porque ninguém se conecta com uma estátua de bronze. As pessoas se conectam com a humanidade, com a textura, com as rachaduras. Essa armadura do ego é a principal razão pela qual líderes perdem o contato com suas equipes, porque empresários não ouvem os feedbacks do mercado e porque pessoas brilhantes vivem vidas solitárias e cheias de ansiedade. É um fardo exaustivo tentar manter uma imagem de perfeição. É o caminho mais rápido para o burnout e para a estagnação. A verdadeira resiliência não é nunca cair. É cair, levantar e ter a coragem de dizer: eu caí. Foi assim que aconteceu. Foi isso que eu aprendi. A única forma de derrotar esse dragão é através de microatos de coragem. Você não precisa confessar seus medos mais profundos em uma reunião de diretoria amanhã. Comece pequeno. Em uma conversa, quando não souber de algo, em vez de fingir, diga: essa é uma ótima pergunta. Eu não tenho a resposta agora, mas vou descobrir. Em um projeto de equipe, em vez de dar todas as ordens, diga: eu tenho uma ideia, mas estou sentindo que ela pode ter falhas. O que vocês veem que eu não estou vendo? Cada vez que você faz isso, você tira um tijolo da sua própria prisão. Você convida a luz para entrar. Você dá permissão para os outros ao seu redor também serem humanos. E é nesse espaço de honestidade compartilhada que a verdadeira inovação, a verdadeira lealdade e a verdadeira prosperidade são forjadas. Esses três inimigos, a distração crônica, a inveja silenciosa e o falso forte, são as correntes que te mantêm invisível e estagnado. Eles são a razão pela qual seus esforços não se traduzem em resultados. A batalha pela sua presença, pela sua riqueza, pelo seu propósito, é uma batalha interna contra essas forças. A teoria é bela, mas a prática é onde a transformação acontece. E a prática começa com a honestidade brutal. Começa com um diagnóstico. Você não pode curar uma doença que se recusa a nomear. E é por isso que agora eu não vou te pedir para comprar nada ou clicar em outro link. Eu quero te fazer um convite. Um desafio de coragem, aqui e agora. Ao rolar os comentários, você vai perceber que não está sozinho. Você vai ver que suas dores, seus medos e suas dificuldades ecoam nas dores de centenas de outras pessoas que, como você, estão buscando uma vida de maior impacto e significado. Este não é um campo de comentários, é o nosso campo de treinamento, é a nossa arena de vulnerabilidade compartilhada. A sua jornada para uma presença inesquecível, para uma vida de verdadeira riqueza, começa agora, com um único ato de verdade. Eu estarei lá, lendo cada um. Agora é com você. Descreva suas 3 maiores dificuldades. Comece agora.